nosso próximo exemplo, a gente vai considerar uma partícula em um posto de potencial, que é um potencial que vale 0 entre 0 e L, e vale uma certa constante, o zero, se x é menor ou igual a zero, ou x, na verdade aqui, menor, né? Ou x maior do que L. Então, esse é um potencial que tem esse formato aqui. Ele é 0 entre 0 e L, e vale o zero. Então, ele tem essas duas descontinuidades, aqui vale o zero e aqui vale o zero. Aqui é 0 e aqui é L. Então, a gente vai considerar agora esse potencial aqui, tá? Bom, então, a gente vai começar. Então, de novo, por causa das descontinuidades dessa função, a gente vai ter que dividir a função de onda em 3 partes. Eu vou chamar essa parte aqui da função de onda de ψ1, essa aqui de ψ2 e aqui de ψ3. Então, a gente dividiu em 3 regiões. X menor do que 0, x entre 0 e L e x maior do que L. Tá? Então, eu só dei esses nomes ψ1, ψ2, ψ3 para facilitar aqui as condições de contorno, mas ψ1, ψ2 e ψ3 são pedaços da mesma função de onda ψ, tá? É só para facilitar aqui a gente escrever as condições de contorno. Bom, então eu vou começar vendo o que acontece na região 0 menor do que x menor do que L. E aqui a gente tem de novo essa equação aqui. E como a gente já resolveu essa equação antes, né, a gente sabe que a solução geral é C1 cosseno de kx mais C2 seno de kx, em que k é raiz de 2me sobre h barra ao quadrado, tá? Então, essa aqui é ψ2, né? Porque está na região entre 0 e L. Então, eu sei agora qual que é o formato de ψ2. Vamos ver agora qual que é a equação de Schrödinger na região x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a L. Bom, então, nessa região, a equação de Schrödinger é então, a gente vai ter esse termo aqui agora. E se a gente passar primeiro esse cara para o lado de lá, a gente vai ficar com menos h barra ao quadrado sobre 2m derivada segunda de ψ. E agora, passando essa constante que multiplica a derivada segunda, eu vou ficar com 2m menos 2m menos o zero sobre 2m, sobre h barra, né? A barra ao quadrado, vezes ψ. E agora, a solução dessa equação aqui vai depender do sinal dessa constante. Se essa constante é negativa, a solução é uma combinação linear de exponenciais complexas ou uma combinação linear de seno e cosseno, como a gente usou anteriormente. Em alguns momentos a gente vai ver, vai ser mais interessante usar a exponencial complexa, mas por enquanto a gente não vai preocupar com isso. Ou se essa constante aqui for positiva, as soluções são uma combinação de exponenciais reais. Então, eu vou chamar de alfa. Bom,
deixa eu primeiro restringir aqui. Então, o primeiro caso que a gente vai considerar é o caso em que E é menor do que o zero. Então, essa constante que aparece aqui é, nesse caso, né, é positiva. E eu vou chamar alfa de raiz de 2n, o zero menos e, sobre h barra ao quadrado. Então, alfa é um número real, né, positivo. E nesse caso, a solução dessa equação diferencial é psi de x igual a A1 exponencial de alfa x mais A2 exponencial de menos alfa x. Bom, só que agora eu tenho duas regiões, né? Essa mesma solução, né, com esse mesmo formato na região 1 aqui e também na região 3. Então, eu vou ter a solução psi1 tendo essa forma e a solução psi3 também dessa mesma forma, mas com outras constantes. Ok, então agora eu já sei qual que é a cara, mais ou menos, da função de onda nas três regiões. Então eu sei que psi 1 de x é A1 exponencial de alfa x mais A2 exponencial de menos alfa x. Psi2 é C1 cosseno de kx mais C2 seno de kx. E o psi3 é B1 exponencial de alfa x mais B2 exponencial de menos alfa x. Bom, então agora a gente vai impor algumas condições, porque para a gente conseguir encontrar quem são todas essas constantes aqui, né? Então a gente tem a constante alfa e k, que estão relacionadas com energia, e essas constantes aqui que precisam ser escolhidas de modo que a gente tenha algumas condições sobre a continuidade da função de onda. Bom, então, primeiramente, a gente vai excluir alguns termos com um argumento físico, tá? Então, vamos lembrar de qual que é o comportamento dessas funções aqui. Lembrando que alfa é uma constante positiva, tá? Então, a exponencial de alfa x, ela tem esse formato aqui. E a exponencial de menos alfa x tem esse formato aqui. Então, o que a gente vê é que essa exponencial aqui, essa aqui, né, vai explodir, né, vai para infinito quando x vai para menos infinito. E essa exponencial aqui vai para infinito quando o x vai para infinito. Então, como a função de onda precisa ser normalizada, esse comportamento aqui não pode aparecer, esse comportamento de divergência. Né? A integral, a área debaixo do gráfico da função de onda ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, se eu tenho um termo desse tipo aqui, para x indo para infinito na função de onda, nunca vou conseguir fazer com que a integral debaixo do gráfico dessa função seja igual a 1, porque a área aqui vai para infinito. Então, por causa do comportamento dessas duas funções exponenciais, a gente pode simplificar um pouquinho a função de onda, essas fórmulas aqui para a função de onda. Bom, então, como psi de x precisa ser normalizável, a gente tem que, necessariamente, por causa desse argumento físico, necessariamente A2 precisa ser igual a zero, porque se esse termo aqui aparecesse na função de onda, eu teria esse módulo de psi ao quadrado indo para infinito, quando x vai para menos infinito, que
que é uma função que não é possível normalizar, porque a integral debaixo do gráfico vai para infinito, não tem como essa integral, a gente escolher as constantes de modo que essa integral dê 1. E também, pelo mesmo motivo, o B1 tem que ser zero, porque se eu tenho esse termo aparecendo na função de onda, eu não consigo fazer com que módulo de π ao quadrado seja uma função normalizável. Bom, então com isso a gente fica com π1 de x igual a 1 exponencial de alfa x, π2 de x igual a C1 cosseno de kx mais C2 seno de kx e π3 igual a B2 exponencial de menos alfa x. Ok, então a gente tem π1 de x igual a 1 exponencial de alfa x, π2 igual a C1 cosseno de kx mais C2 seno de kx e π3 igual a B2 exponencial de menos alfa x. E agora, a gente precisa aplicar as condições de contorno. Quem são as condições de contorno aqui? As condições de contorno são dadas pela continuidade de π e a derivada de π. E essa continuidade aqui implica que essa função π1 tem que colar direitinho com a função π2, e a função π2 tem que, em x igual a zero, né? E π2 tem que colar direitinho com π3 em x igual a L. Lembrando que a gente chamou de π1 a função de onda nessa região, π2 a função de onda nessa região e π3 a função de onda nessa região. Então, dessa continuidade aqui, a gente tem as seguintes condições. π1 de 0 igual a π2 de 0 e π1' de 0 tem que ser igual a π2' de 0. E em x igual a L, π2 e π3 tem que colar bonitinho, então π2 de L igual a π3 de L, o mesmo para a derivada. π2' de L igual a π3' de L. Então, agora se a gente usar essas condições, a gente vai chegar a condições para essas constantes aqui, tá? Ok, então, π1 de L tá pra gente que A1 exponencial de 0 é 1. Isso tem que ser igual a π2 de 0. Então, aqui vai me dar C1 e aqui vai zerar, né? E agora a derivada. Então, primeiro vou calcular a derivada. Então, π1' é igual a alfa A1 exponencial de alfa x. π2' é igual a K menos KC1 seno de kx mais KC2 cosseno de kx. E igualando essas duas coisas em zero, a gente vai ficar que alfa A1 é igual a KC2. Então, isso aqui veio dessas duas condições aqui. Ok, então agora vamos para a condição em L, né? Então, a primeira é que π2 C1 cosseno de KL mais C2 seno de KL tem que ser igual a B2 exponencial de menos alfa L. E agora as derivadas. Então, a derivada de π2 a gente já tem aqui. A derivada de π3 é menos alfa B2 exponencial de menos alfa x.
E agora, igualando essas derivadas, a gente tem que menos KC1 seno de KL mais KC2 cosseno de KL tem que ser igual a menos alfa B2 exponencial de menos alfa x. Então, aqui a gente tem a primeira condição e a segunda implica essa outra equação aqui. Então, a gente tem agora todas essas constantes e a gente tem essas 4 condições de contorno que surgem da necessidade de psi e a derivada de psi serem contínuas em 0 e n, né? Quando as diferentes soluções se grudam ali, tem que grudar de maneira suave. Ok, então diferente do caso anterior, essas equações não são triviais de resolver, a gente não consegue resolver elas de forma simples, da mesma forma que a gente fez antes, e aí a gente precisa resolver essas equações numericamente, tá? No próximo vídeo a gente vai ver algumas formas da gente resolver essa equação numericamente, só por curiosidade, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, e a gente vai ver também algumas curiosidades interessantes sobre essa solução, tá? Então, a gente, nesse vídeo, chegou até a solução, a menos de encontrar essas constantes, que não é uma tarefa fácil, e aí no próximo vídeo a gente vai ver o que essa solução implica.